Um adolescente morreu e várias pessoas foram internadas por alegada intoxicação alimentar. O governo de Nampula deve mais de 29 milhões de meticais a empreiteiros. Direção do Ferroviário de Pemba puniu 3 dos jogadores que agrediram o árbitro. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Um adolescente morreu na manhã desta quarta-feira no distrito de Boane e 3 membros da mesma família ficaram internados por uma intoxicação alimentar supostamente causada por couve pulverizada. Em tragédia, foi assim que terminou o jantar da família Ferrão, que perdeu seu filho de apenas 12 anos de idade. A intoxicação alimentar, provavelmente causada por couve pulverizada, é apontada como a razão da morte do adolescente. Na verdade, eu não sei. Nem o chefe de família consegue explicar o sucedido, mas diz que depois do jantar toda a família parecia estar bem. Entretanto, tudo ficou estranho quando a sua esposa começou a passar mal. O que aconteceu aqui ontem, jantaram, foram dormir, eu não estava em casa. Quando voltei, cheguei aqui, encontrei que todos estavam bem, dormimos à noite. Quando acordei, quase eram 5 horas, qual é que descobri porque minha esposa estava a se sentir mal. Até agora está no hospital. Minha esposa e meus 2 filhos estão todos de baixa. Depois de comer a suposta couve pulverizada, o pior aconteceu, tal como conta Ferrão. Eu cheguei aqui, ficamos, fui dormir, dormiram eles. Eu admiro que quando acordo já de manhã, encontro que meu filho não está a mexer. E minha esposa também está mal. O Hospital Provincial da Matola confirma a entrada de 3 membros da mesma família, nomeadamente uma mãe e 2 filhos de 2 e 5 anos, respectivamente. Recebemos mais 3 casos, uma senhora e 2 crianças do bairro de Jonas. Desde que recebemos, temos a informação do consumo de uma couve, possivelmente que estaria com algum problema. Possivelmente seja algum produto químico que esteja na couve consumida, porque o foco em princípio era o mesmo. Tânia Ribeiro revela ainda que este é o 2º caso de pacientes que deram entrada naquela unidade sanitária com intoxicação alimentar causada por couve pulverizada. Nós confirmamos que o Hospital Provincial da Matola recebeu na primeira semana 11 casos de 3 famílias diferentes do bairro de Patrício Lumumba. Neste primeiro caso, onde deram entrada ao Hospital Provincial da Matola 11 vítimas, a ajuda de serviço de urgência assegurou que a Direção Provincial de Saúde já identificou os focos de origem da couve e tomou as devidas providências. O governo da província de Nampula deve mais de 29 milhões de meticais a empreiteiros que executaram obras de reabilitação de infraestruturas do Estado. As obras decorreram há 3 anos no distrito de Liupo para acomodar a delegação do chefe de Estado que visitou a província em 2016. Os empreiteiros haviam sido mobilizados para realizarem trabalhos de reabilitação de infraestruturas do Estado, tendo sido alegadamente orientados a usarem seus próprios valores, uma vez que o distrito de Liupo não dispunha de fundos para o efeito. Passam agora 3 anos e os valores aplicados ainda não foram reembolsados. As empresas foram convidadas para executar objetos com fundo próprio. Só que até hoje o governo nunca reembolsa os fundos. Já tivemos vários encontros. Mostrar o nosso descontentamento que nós temos para com o governo. Nós, sendo umas pequenas e médias empresas de construção, que somos parceiros assim mesmo do governo e que usamos nossos próprios fundos para a construção dos projetos do próprio governo. E até então não temos nenhum reembolso dos nossos próprios valores. Tive um investimento mais ou menos de 1.300 e tenho a reaver 2.200 por aí, assim, das obras que eu executei na véspera da visita de Sua Excelência ao distrito
de Liupo. Amando da nossa camisola, porque ia chegar Sua Excelência o Presidente, nós fizemos tudo por tudo. Usamos nossos dinheiros. Chegaram no Liupo, acabaram dizendo que o Liupo não tinha dívidas. Como não ter dívidas se nós temos nossos dinheiros lá? Foram nossos dinheiros. O Estado não gastou nenhum dinheiro. Não estamos para aqui criarmos problemas com ninguém, mas somente queremos o nosso dinheiro. Ao nível do governo provincial, não foi possível obtermos qualquer reação. Na sua recente deslocação a esta província, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos não disse quando será paga a dívida, indicando apenas estar em curso um levantamento. Esta questão das dívidas é uma questão preocupante para todos. Queremos uma intervenção de emergência, temos os empreiteiros sérios para responder a essa situação. Mas não queremos asfixiar estes empreiteiros. Porque asfixiando estes empreiteiros, amanhã já não teremos quem nos vai fazer esta intervenção de emergência. Há um exercício que está sendo feito pelo Governo, através do Ministério da Economia e Finanças, que visa fazer o levantamento das dívidas. Ao todo, são 10 empresas de construção civil que reclamam o pagamento dos valores aplicados nas obras do Estado no distrito de Liupo. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, nomeou através de despacho presidencial Maria Helena Taipo para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da República de Angola. Em despachos separados, o chefe de Estado exonerou Maria Helena Taipo do cargo de governadora da província de Sofala e Santos Álvaro do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique em Angola e da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Paulo Van Hale é o cabeça de lista pela Renamo para o município de Nampula nas autárquicas deste ano. O partido promete apresentar os cabeças de lista de outros 6 municípios daquela província oportunamente. A Renamo em Nampula tornou público que Paulo Van Hale, atual presidente do Conselho Municipal, é o cabeça de lista daquele partido para as próximas eleições autárquicas. Evidentemente, não é para duvidar. Nós já temos um governo, vale a pena estarmos a estudar de outra pessoa e também o trabalho que ele está a fazer dignifica os municípios de Nampula e concretiza aquilo que foi o manifesto do próprio Paulo Van Hale, daí que não há dúvida que, de facto, é Paulo Van Hale. Dúvidas, nem é preciso reuniões, nem é preciso consultas. A título de exemplo, está a ver, quando ele estava a entrar, todos os municípios estavam de mão levantada a querer abraçar o Paulo Van Hale. Rance Daúdo, chefe da Comissão Diretiva Provincial da Renamo, revelou que dentro de dias serão conhecidas outras 6 figuras que lideram as restantes listas do partido nas outras autarquias. Agora, outros municípios, de facto, vai haver e já teve, portanto, um processo democrático de escolha, né? Portanto, quer o senhor jornalista, se está inclinado numa determinada autarquia, pode lá ingressar-se, a escolha vai depender dos municípios residentes. Neste momento, o partido Renamo tem estado a fazer a apresentação de Paulo Van Hale ao nível dos postos administrativos. Com vista a responder com as exigências das eleições gerais do próximo ano, a Comissão Provincial de Eleições em Inhambane já está em processo de apuramento de candidatos que farão parte das comissões nos distritos não municipalizados. O processo de apresentação das candidaturas para a integração de vagas nas comissões de eleições para os 9 distritos da província de Inhambane não municipalizados arrancou esta terça-feira. Um processo que envolve não somente os partidos políticos, contou com a presença de vários movimentos e organizações da sociedade civil para as inscrições na presença do corpo diretivo da Comissão Provincial e da equipa técnica criada para o efeito, cujo objetivo é preparar as eleições multipartidárias de 2019. Em todos os aspectos é necessário preparar o espaço, as formações de próprios elementos que fazem parte das comissões, porque
até a realização das eleições, há muita atividade que vai ser feita. Então, neste momento, vão se instalar as comissões, depois da instalação, a sua formação, depois, logo no princípio do ano, de acordo com a calendarização, há de haver também a questão do recenseamento que vai decorrer já no próximo ano. Esperamos que as organizações, já que tiveram os documentos em dia, vão trazer candidatos que vão garantir que realmente o processo preparatório para as eleições de 2019 possa decorrer da melhor maneira. Então, essa é a nossa esperança. Referir que a província de Inhambane possui até o presente momento 5 municípios do total de 14 distritos. A autarquia do Dondo celebra hoje 32 anos. Os residentes daquele município, apesar de estarem satisfeitos com os serviços básicos e de infraestruturas, desafiam a utilidade a alargar os mesmos para outros pontos da urbe. O município de Dondo celebra nesta quarta-feira 32 anos de elevação à categoria de cidade. Melhoria das vias de acesso no sistema de abastecimento de água, distribuição de corrente elétrica, assim como a falta de emprego, são os principais desafios apontados pelos municípios. Neste momento, somente há umas bairros, umas unidades que faltam, porque o processo é contínuo. Estrada, luz ou água, estamos contentes. O que nos falta, primeiro, podíamos ter primeiro as nossas filhas que estão a estudar e ter primeiro emprego, estão sentados em casa, acabaram de fazer curso, não tem nada de fazer, estão sentadas. Quando queremos entrar no serviço é preciso pagar emprego, 20, 30, o dinheiro. Temos as estradas muito melhoradas neste momento, que para mim faz com que eu fique satisfeito com os trabalhos já feitos. A Idilidade diz que está ciente dos desafios e lembrou que há cerca de 5 anos, 7 dos 10 bairros enfrentavam crises no abastecimento de água, energia e as vias de acesso eram precárias, um cenário que já não se verifica. Para o presidente deste município, a prioridade neste momento é a construção de valas de drenagem e pediu maior colaboração dos municípios. O município da cidade do Dondo colabora e, como estão a ver, nós já temos 8 anos ou mais de 8 anos sem problema de cólera. E a taxa também da malária reduziu cada vez mais. Então significa que é esta grande colaboração. O ponto mais alto das festividades foi neste encontro popular que contou com a presença de diversas individualidades oriundas de vários pontos da província de Sofala e não só, encontro esse que foi animado por atividades culturais. Saímos esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura lançar um olhar ao desporto. A direção do Ferroviário de Pemba puniu 3 dos jogadores que agrediram no último domingo o árbitro do jogo contra o Bahia de Pemba, inserido na 4ª jornada da segunda volta do Campeonato Nacional de Divisão de Honra, Zona Norte. 48 horas depois destas cenas gratuitas de violência, protagonizadas pelos seus jogadores, que espancaram o árbitro do embate frente à Bahia de Pemba por alegado mau ajuizamento de uma jogada, a direção do Ferroviário de Pemba distancia-se dos atos de vandalismo. Este clube diz não se identificar com o comportamento dos seus jogadores, pelo que terá mão dura contra os prevaricadores. Para já, o Ferroviário de Pemba suspendeu 3 jogadores por tempo indeterminado. Os protagonistas daquela confusão já foram indicados e a primeira medida que se tomou é suspender os jogadores. Foram suspensos e nisso está a ocorrer, portanto, digamos, os processos disciplinares. E pede desculpas a todos os desportistas pelos atos vergonhosos. Queria pedir, em nome do Clube Ferroviário, a todos os desportistas de Cabo Delgado em particular e do país em geral, as nossas sinceras desculpas e dizer que nós, como direção do clube, não compactuamos com o que aconteceu no campo. Por sua vez, a direção do clube Bahia de Pemba
acusa as locomotivas de perseguirem esta coletividade e serem responsáveis pelos atos de violência que estão a manchar o Nacional de Divisão de Honra, Zona Norte. Os clubes das outras províncias estão contra a Bahia, os clubes locais estão contra a Bahia. Bahia, quando vai jogar fora, é controlado os seus jogos. É pena que vocês não acompanham isso, mas nós passamos situações e mais situações. Mas enquanto for destinado vitória para a Bahia, e nós já sabemos que quando uma equipe quer prejudicar a nossa equipa, ela vai entrar com este sistema de jogo. Então nós temos que adotar este sistema de jogo. As escaramuças registradas domingo surgem 3 meses depois do jogo Ferroviário de Pemba, Estrela Vermelha, ter terminado aos tiros, portanto, uma situação recorrente. Nesta altura, vamos ver o posicionamento da Associação Provincial de Futebol de Cabo Delgado face às escaramuças registradas no último domingo em Pemba. Nós já enviamos o relatório do delegado do jogo, assim como o relator dos árbitros, para a CNAF e para a Federação Moçambicana de Futebol, para que a nível do Conselho Fiscal e Disciplina seja apreciado. Cabe à Associação Provincial de Futebol apenas aguardar a diligência ou as diligências feitas pela Federação Moçambicana de Futebol e o desfecho deste processo a nível disciplinar. A nível criminal, levou-nos, como Associação Provincial de Futebol, a pretender sentar hoje, a nível da direção e todos os órgãos que a ela representa, para estudarmos bem o assunto, porque possa talvez culminar com a Associação Provincial de Futebol intentar uma ação penal contra estes indivíduos, contra este clube. O Incomate de Chinavana empatou hoje sem abertura de contagem diante do Desportivo de Nacala em jogo em atraso da 15ª jornada do Moçambola 2018. Tratava-se de um encontro entre dois aflitos. Nos bancos técnicos, apenas os adjuntos, já que nem Zé Augusto e muito menos Carlos Manuel deram nas vistas porque quis o destino que adoecessem no mesmo dia. Pelo menos foi a justificação dada à imprensa. Indo ao jogo, entraram bem os donos da casa que aos 2 minutos estiveram perto do golo neste lance, em que Deco fez um remate forte e na sobra, Fabrício não conseguiu bater o guardião de Nacala. Aos 9 minutos, o Desportivo de Nacala respondeu com o remate de Tamaté, mas a bola saiu ao lado do poste direito de César Machava. Volvidos 15 minutos, os donos da casa voltaram à carga no remate a meio da rua de Deco, mas saiu desenquadrado. Aos 24 minutos, Edson, pelo Desportivo de Nacala, teve tudo para marcar, mas deixou-se antecipar pela defensiva adversária. No minuto 31, Incomate procurou surpreender o guardião de Nacala com um remate em jeito de cruzamento, mas Nando mostrou-se seguro entre os postes. Com nulo no marcador, foi-se ao intervalo. No reatamento, entrou bem o Incomate, que procurou surpreender o seu adversário neste remate de Deco, mas Nando esteve atento. Já nos instantes finais, o Desportivo de Nacala procurou encurralar o seu adversário, mas o nulo acabou sendo o resultado final. Esse ponto ainda traz mais uma confiança para o grupo de trabalho e temos um jogo próximo com uma grande equipa de Moçambola, Conquista do Sol, mas eu esperava que não podia ser resultado de um ponto, tinha que ser 3 pontos, porque nós trabalhamos, criamos situações de golo, fizemos tudo, mas houve um prejuízo total. Eu penso que o grupo está a trabalhar, só que não estamos a conseguir naquilo que é a finalização. Daqui para frente, o que essa massa adepta que esteve aqui a puxar por vós pode esperar deste Incomate Chinavana? Bem, esperar um Incomate que vai continuar a trabalhar, acreditando porque anda muito campeonato. Então, só continuamos a trabalhar o aspecto que está-nos a faltar. Com o resultado, as duas equipas continuam na zona da despromoção, com o Incomate na 14ª posição com 17 pontos e o Desportivo de Nacala na 15ª posição com 16 pontos. A moçambicana tem sido destaque no Quinta dos Lombos de Portugal, equipa com a qual foi vice-campeã da Liga Portuguesa de Basquetebol. Chama-se Xanaia Pinto, extremo poste, que aos 18 anos tem arrancado exibições de grande nível em terras lusas.
é um dos novos valores do basquetebol moçambicano. Aos 18 anos, Shania Pinto brilha em Portugal. Este ano foi vice-campeã de basquetebol de Portugal após o Quinta dos Lombos, equipa que representa, perder na final com a União Esportiva. Numa época marcada por uma lesão que a impediu de disputar a final, Shania Pinto foi preponderante no jogo 1 dos play-offs das meias-finais diante do Benfica, tendo contribuído com 14 pontos e 10 ressaltos. Devido à lesão que a afetou, a extremo poste viu-se impedida de disputar a final. Como é que se sentiu? Eu não consigo explicar essa sensação porque é como se fosse uma sensação de perda, não poder fazer aquilo que a gente realmente gosta. Eu acho que nos fere a alma, acima de tudo. Com um percurso notável, Shania Pinto chegou a Portugal e impôs-se. Foi bicampeã distrital de Lisboa na categoria sub-19, tendo também sido indicada para o 5 ideal da prova. Somos uma equipa que adquiriu experiência jogo por jogo, então esse foi um dos jogos que comecei a amadurecer dentro de campo e este é o meu primeiro ano a jogar na Liga Portuguesa como jogadora oficialmente portuguesa. Em 2017, Shania Pinto estreou-se na seleção sénior feminina, que ocupou o 4º lugar no Campeonato Africano, prova que teve lugar em Bamako, Mali, terminando a prova com média de 3,8 pontos e 1,9 ressaltos por jogo. Estava muito nervosa por ser um campeonato de pessoas muito mais velhas e eu com aquela pouca idade, e elas estiveram sempre presentes e persistentes a dizer que tu podes, a idade não conta quando o teu talento for superior. Em 2016, Shania Pinto destacou-se no campo de férias da NBA em Angola, tendo sido considerada MVP. O último balanço dá conta de mais de 80 pessoas mortas, vítimas de incêndio florestal na Grécia. Centenas de residentes continuam desaparecidas. A conferência AIDS 2018 juntou o príncipe Harry e o cantor britânico Elton John, que formaram a coligação MenStar. A coligação visa quebrar o ciclo de infecção de HIV em homens de todo o mundo. O príncipe Harry e Elton John anunciaram na conferência AIDS 2018 de luta contra a SIDA em Amsterdão o lançamento da coligação MenStar, cujo objetivo é quebrar o ciclo da infecção de HIV em homens de todo o mundo. Se quisermos acabar com a SIDA de uma vez por todas, temos de fazer com que os homens sejam parte da solução. É tempo de uma coligação global para ensinar os homens a proteger-se. Protegendo-se os homens, protege-se também as mulheres, as crianças, toda a família. A coligação MenStar está dotada de mais de 1.000 milhões de euros e conta com várias organizações internacionais especializadas na luta contra a SIDA. A quebra do ciclo de transmissão e o fim da pandemia até 2030 é o principal objetivo a atingir pelo fundo, especialmente nas zonas mais afetadas do planeta, como é o caso da África subsaariana. Estamos à porta de um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, quinta-feira, a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 14, 28 de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 18. No centro do país, Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17, 22 de máxima para Chimoio e 9 de mínima. Beira, 25 de máxima e 17 de mínima, 27 graus de máxima para Quilimane e 16 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 8, 27 de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros.
Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal e vamos continuar a olhar o país em forma de notícia. Celebra-se hoje 50 anos da realização do 2º Congresso da Frelimo, o primeiro que decorreu em território nacional. A cerimônia central teve lugar em Macheji, na província de Niassa, e foi dirigida pelo Presidente da República. Esta é uma matéria para acompanhar dentro de instantes, e o antigo Presidente da República disse que o desenvolvimento do país é uma guerra prolongada, tal como foi declarado pelo 2º Congresso em relação à luta de libertação nacional. Já o antigo presidente da Tanzânia, convidado para a cerimônia, disse que a Frelimo soube conduzir Moçambique nos últimos 50 anos. A esta altura, a indicação tanto de inserção da matéria ligada aos 50 anos do Congresso da Frelimo. Celebra-se hoje, portanto, 50 anos da realização do Congresso, do 2º Congresso da Frelimo, o primeiro que decorreu em território nacional. Foi neste local que, de 20 a 25 de julho de 1968, a Frente de Libertação de Moçambique se reuniu no seu 2º Congresso, em plena Guerra de Libertação Nacional. Este foi o primeiro congresso realizado em território nacional, na altura, nesta zona que era considerada libertada. Esta quarta-feira, membros do Partido Frelimo e várias entidades voltaram a se reunir em Macheji para celebrar os 50 anos do 2º Congresso. O Presidente da República depositou uma coroa de flores, visitou o Centro de Interpretação do Museu e o acampamento que acolheu os delegados ao 2º Congresso. A ocasião repetiu a fotografia que há 50 anos Eduardo Mondlane e Samora Machel tiraram neste tronco, mas desta vez foi entre Filipe Nyusi e João Quixano. E depois orientou um comício popular. Filipe Nyusi disse que as memórias deste Congresso devem servir para unir todas as gerações num único ideal. A evocação do 2º Congresso não pode ser encarada como uma prática retórica, mas deve constituir-se como um compromisso agregador de diferentes gerações, aglutinador de um ideário nacional ao serviço da soberania do povo e do desenvolvimento da pátria. Os ideais que semeou venceram a dimensão do tempo e perduram porque estão inscritas nos corações de cada um de nós e continuarão a ser o guia da edificação da nossa pátria amada. Por outro lado, disse que desafia os membros e simpatizantes do Partido Frelimo a obedecerem aos seus estatutos e diretivas. Abraçar essa memória implica cada um de nós recobrar o empenho de disciplina, a obediência aos estatutos, a observância das orientações emanadas das estruturas aos vários níveis, implica a humildade e o espírito de entrega que sempre proporcionou o conjunto de valores inegociáveis da Frelimo. A semelhança das decisões saídas do 2º Congresso e movidos por um único propósito, hoje ninguém é tão grande como o partido. Cada um de nós, combatente, homem, mulher, jovem, cada um é uma partícula que compõe este sólido e glorioso Partido Frelimo. Cada militante deve continuar a inspirar-se na voz real das bases do povo moçambicano. A nossa atuação deve ir ao encontro das vontades e da satisfação das aspirações e anseios do povo. Durante o comício, Filipe Nyusi agradeceu o apoio de Tanzânia na luta de libertação nacional. E o antigo Presidente da República disse que o desenvolvimento do país é uma luta, ou melhor, é uma guerra prolongada, tal como foi declarada pelo 2º Congresso em relação à luta de libertação nacional. Já o antigo Presidente da Tanzânia, convidado para a cerimônia, disse que a Frelimo soube conduzir Moçambique nos últimos 50 anos. Essa luta também para o desenvolvimento é uma luta prolongada. Mas há muitos que querem ganhos de hoje para hoje. E quando chego aqui em Macheji,
eu vejo essas aldeias que estão aí, que casas tão bonitas. É progresso isso, mas há quem fecha os olhos a isso e não quer ver esse progresso, porque quer tudo de hoje para hoje. Lixinga já chega ao comboio. Quantas vezes não choraram quando eu visitava Lixinga? Ah, queremos comboio, queremos comboio. Eu dizia, calma, o comboio há de vir, está a vir. Esta irmandade que Felipe Nyusi criou com o Ndiakama foi se espalhando para todos os membros da Renamo, que já começam a ter o respeito desta unidade nacional, esta unidade nacional de Monjane. Não venham dizer, ah, não, havia Frelimo de Monjane, Frelimo de Samora, Frelimo de Xisado. Não, a unidade nacional que estamos a seguir é de Monjane. A luta que continua é de Monjane. A Frelimo é essa mesma. Enquanto a Frelimo se organiza da maneira que se organiza, tem a democracia dentro de si, tem o direito de ser a vanguarda, organizadora, mobilizadora de todos os partidos, incitados para fazer uma concorrência, sim senhor. Mas pronto, nós da Frelimo temos que estar preparados para estarmos sempre na vanguarda, porque nós não tememos o inimigo. Umoja huu mkubwa wa kitaifa mnaoshuhudia, esta união ao nível nacional que estamos a verificar, maendeleo haya makubwa ambayo yamefanyika katika miaka hii 50, este desenvolvimento verificado durante o período dos 50 anos, ni matunda ya kazi nzuri ya kisiasa ya chama tawala cha Frelimo. É o fruto de bom trabalho abnegado do partido Frelimo. Wajibu wenu é a vossa responsabilidade. Alguns membros do Partido Frelimo que participaram do segundo congresso dizem que o mesmo foi determinante para a vitória contra o colonialismo. Começou no dia 20 de julho o congresso, correu muito bem até o último dia, que é hoje. A essa hora passava uma avioneta de reconhecimento muito em cima. A segunda vez veio dar volta debaixo das árvores, aqui em cima das árvores, para confirmar que se de fato aqui realizava-se alguma coisa. É quando se decidiu evacuar todos os dirigentes para Tanganyika, para Tanzânia, já era Tanzânia. E nós outros dormimos aqui até no dia seguinte, quando saímos daqui muito cedo para Mitomoni. Às 10 horas já tinham vindo cá os bombardeiros para bombardear. Bombardearam lá na zona do acampamento, aqui na zona do Congresso, não viram. Isso estava fechado. Realmente havia alguns problemas na Frelimo que nós solucionamos através do mandato do segundo Congresso, mas a partir daí houve integração da mulher na luta armada de libertação nacional. Em Cabo Delgado nós estávamos a combater fundamentalmente no Planalto dos Macondes, estendemos para toda a província. Em Tete estendemos para Manica, Sofala e Zambésia. E a partir disso já estava para extravasar a nossa guerrilha em Nhambane e Gaza. Na Zambésia já tinha entrado o Bonifácio Biveta, que conduzia as nossas forças para reiniciar a luta na Zambésia. Jovens, hoje vocês falam, a emancipação da mulher nasceu aqui. É daqui que definiu quem é o nosso inimigo. Porque alguns confundiam o inimigo com a cor. Mas aqui diz não, o inimigo não é a cor. A vitória de Moçambique, a vitória do povo moçambicano é Machede. O povo moçambicano tem que respirar o Machede, o segundo congresso. Hoje estamos independentes. A mulher hoje, o governo de Moçambique
a mulher está no primeiro lugar. Ministros, ministras, diretoras, governadoras, todo o nível de governação, a mulher está lá, mas vende machete. Vende machete. Eu participei cá em Machete, na procura do lugar, na construção do acampamento, na supervisão dos acampamentos, na recepção das delegações, na preparação da documentação do NIASA para o 2º Congresso. Alguns membros do Conselho de Ministros e do Secretariado do Partido Frelimo dizem que o 2º Congresso ensina que agora o desafio é a vitória contra o subdesenvolvimento. Uma lição em que nós temos que nos inspirar da vitória do Congresso, podermos inspirar-nos para as vitórias que nos esperam no futuro, sobretudo a vitória para o alcance da paz definitiva e a consolidação da paz definitiva, mas também uma vitória para o progresso de Moçambique. O progresso de Moçambique só pode ser alcançado quando os moçambicanos estiverem todos eles unidos, quando os moçambicanos estiverem coesos, quando os moçambicanos estiverem mais virados para dentro e todos nós trabalharmos para que, na verdade, possamos valorizar a nossa terra. A lição para a juventude é seguir primeiro os ideais da Frente de Liberação de Moçambique, das decisões que foram tomadas no 2º Congresso, que hoje estamos a comemorar os 50 anos. Este é o Congresso da Vitória. A juventude deve seguir o trilho dos combatentes da luta de liberação nacional, que se sacrificaram para poder trazer hoje a independência. Por isso estamos aqui a repetir e recordar essas árvores que protegeram os congressistas. Todos estamos aqui presentes para imortalizar o pensamento, os ideais dos combatentes da luta de libertação, os soldados de 25 de setembro. Imortalizar o pensamento dos soldados de 25 de setembro é continuarmos a produzir, é continuarmos a dirigir os destinos do nosso país, é continuarmos a fazer tudo para que a unidade nacional consolide-se e sejamos, de fato, irmãos moçambicanos e construamos o nosso país em conjunto. A paz e prosperidade é o sinal importante para imortalizar o 2º Congresso. No ar, o Jornal da Noite da STV. Agora passamos a ler um comunicado que acabamos de receber da Procuradoria-Geral da República. Em cumprimento de um mandado de captura internacional oportunamente emitido pelas autoridades judiciais nacionais competentes, na sequência da revogação da liberdade condicional concedida ao cidadão Momad Asif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, a Procuradoria-Geral da República, em coordenação com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, seu órgão auxiliar, realizou um trabalho de investigação com vista à localização e captura deste cidadão. No âmbito das diligências encetadas com o apoio de autoridades congêneres, foi possível a localização e captura do cidadão Momad Asif Abdul Sattar, mais conhecido por Nini Sattar, nesta quarta-feira, dia 25 de julho, no Reino da Tailândia. Na altura da sua captura, fazia uso de um passaporte falsificado em nome de Sahim Momad Aslam. Neste momento, estão em curso diligências para o seu repatriamento a Moçambique. Vamos continuar a olhar para as notícias. Promotores consideram que é insustentável realizar festivais culturais no país. Para o diretor do ASGO e do Kinani, o público moçambicano ainda não aprendeu a reconhecer o valor da arte e festivais em geral. O que move os festivais culturais foi o tema de debate realizado no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Paulo Chibanga e Quito Tembe foram os oradores que estiveram a cogitar com o público sobre as plataformas de mostras e divulgação de artes.
No evento, o diretor do ASGO referiu-se às estratégias que permitem a manutenção de um festival artístico por longos anos. Como ASGO, nós viemos aqui abertos para falar do festival, o que é que o festival faz, há quanto tempo existe, como é possível fazer festivais que sejam de longa duração, vendo que somos um evento e um dos únicos eventos que continuam ainda a acontecer com mais de 8 anos na cidade de Maputo. Eu acho que vai ser mais essa abordagem. Por seu turno, o responsável da plataforma de dança contemporânea Kinani disse que o grande desafio dos festivais culturais reside no fato de serem realizados, por vezes, no meio de um público que ainda não dá o devido valor às artes. Nós, como festival, pretendemos contribuir com a nossa experiência, contribuir com o nosso know-how e contribuir com as nossas dificuldades para juntos conseguirmos encontrar o caminho, quiçá, para a solução dos outros eventos que estejam a trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos há 13, 14 anos atrás. Não é? Os desafios são vários, desde a questão da percepção do que é que nós estamos a fazer num mercado em que ainda é extremamente cru em relação ao que é esta cadeia de valor nas indústrias culturais. E acho que nós estamos, na verdade, a remar contra a maré na insistência e persistência da existência deste contributo que são os festivais, que são as plataformas para a criação de uma cadeia de valor nas indústrias performativas. O debate realizado em Maputo inseriu-se no programa Semana das Artes, um mecanismo de troca de experiências entre os fazedores das artes no país. É o ponto final do jornal. Gratos pela atenção dispensada. Fique com a atuação